Vamos seguir. Ideias e teorias de Jacques Lacan. O debate atual sobre visões de mundo, alteridade, e alteridade do latim alteritas, é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro. Empatia e a importância do desejo na definição do sujeito e sua felicidade são contribuições de Lacan. Suas teorias também tiveram importante papel no movimento de maio de 68, na França. Então, essa questão da alteridade está ligado à interação, ou seja, para que eu seja de fato feliz, é importante que na minha convivência com o outro, eu sinta que o outro também consegue ser feliz. Tem que ser uma via de mão dupla. A felicidade totalmente individual, ela acaba sendo falsa. Um exemplo, o que adianta para um homem ter barras e barras de ouro, ter um poder aquisitivo, o poder de compra, se ele não tiver o que comprar? E ainda, ele tem o que comprar, comprou a Ferrari, uma Lamborghini para desfilar, tem uma bela mansão, mas não tem ninguém para ver, não tem ninguém para ele receber, ele não tem como interagir com ninguém. Então, estas coisas perdem o real sentido. A grande realidade é que só nas interações é que nós vamos alcançar de fato a felicidade. E essa interação tem que ser saudável. Ela tem que ser sadia. Então, eu busco crescer, mas o meu crescimento só é real quando ele ocorre no meio social. Não adianta eu crescer isoladamente, sem interação. O eremita, ele pode ter de tudo, mas o que lhe adianta? Ele ter nas montanhas uma mansão, ele ter tudo do bom e do melhor, se ele não tem ninguém para compartilhar isso. Então, é o que Lacan traz aqui, a necessidade do ser humano de interagir. E ele só vai conseguir felicidade plena quando ele está interagindo. Nós temos um exemplo disso com o depressivo. O pior estado de humor de uma pessoa é depressão. E na depressão, como é que está o indivíduo? Sozinho. Ele gosta de estar sozinho, ele fica recluso. Ele vai para um quarto, ele apaga a luz, ele não quer ver ninguém. Ele interage o mínimo possível para trabalhar, para algumas realizações indispensáveis. Mas fora isso, ele se isola. Depressão. E não tem nada pior do que o sentimento de depressão. Vamos listar abaixo alguns conceitos de Jacques Lacan ou conceitos lacanianos considerados principais. Observe bem esse pressuposto aqui de Lacan. Ele chama de objeto A inicialmente. O que é isso? Lacan diz que este foi seu único conceito original, ou seja, esta teoria, esse pressuposto, é de Lacan. Ele desenvolveu sem estar alicerçado em algo que Freud já havia começado. Porque todos os mais foram revisitas a Freud. Objeto A, com letra minúscula, é a representação da essência do desejo humano. A parte mais inexplicável desse desejo.
É como se a psique humana desejasse desejar, sem ter um objeto claro. Pois toda vez que consegue algo, já vai desejar outra coisa. Por ser indefinido o objeto do desejo. Lacan o chamou assim, objeto A. Então, faz parte da nossa constituição humana. A psique humana é movida através de desejo. Apesar de que a forma como é estruturada esta teoria de Lacan, e aí ele diz que é a única que não tem uma base em Freud, mas eu contesto isso. Porque quando ele fala sobre o objeto A, na realidade, é uma revisitação ao id freudiano. Qual é a principal característica do id? Aprendemos lá, em teoria psicanalítica. Ele faz fluir pulsões, desejos. Quantos? Ou até quando? Continuamente. Os desejos instintivos e inconscientes, eles surgem, eles fluem do id, quando você menos espera. E a grande realidade é que nos movemos por desejo. Freud já havia estabelecido isso lá atrás. Então, quando Lacan diz aqui, o objeto A, para ele, é essa identificação do processo da psique humana em estar sempre desejando. Isso é id. E quando aquilo que eu desejei, eu adquiri, imediatamente minha mente começa a desejar outra coisa. Ou seja, somos seres desejantes. Não deixamos de desejar. O desejo te escraviza em trabalhos contínuos, em jornadas de trabalho, porque você quer adquirir o que desejou. O desejo te escraviza em dívidas. O desejo te tira o sono à noite. Primeiro, porque você desejando se lembra daquilo que você está desejando. Enquanto não adquire, fica ali na tua mente. Mas quando você cede ao desejo e adquire, pode também te tirar o sono pensando em como pagar. Ou reestruturar as finanças que agora estão abaladas. Mas, dentro da teoria aqui de Lacan, objeto A é exatamente o próximo desejo. É essa nossa psique que está sempre pensando em adquirir. Está sempre desejando. Ela é insaciável. Você adquire o que deseja, imediatamente você vai desejar outra coisa. É isso que o comércio descobriu. E instiga em você, alimenta em você exatamente esta via desejante. Olha lá, somos movidos por desejos, né? O casal novo ali, recém-casado, está pensando na casa, ali os namorados nem casaram, mas já estão pensando no que seria a vida de casado. A jovem empresária está pensando no seu carrão, no status, na mudança de vida. O outro lá está sonhando também com o carro. Desejos. Somos movidos por eles. O grande outro é uma pessoa ou instituição que exerce um papel definidor da conduta e do desejo de uma pessoa. Por exemplo, pense num amigo, ou familiar, ou professor, etc., que influenciou muito você. Seus gostos, sua conduta, suas escolhas profissionais, seu ideal de eu. Ou então, uma instituição, como uma religião, pode ser a sua igreja, uma ideologia de um grupo que você fez parte. Quaisquer dessas coisas poderão agir para você
como um grande outro. Às vezes, superamos um grande outro, quase sempre colocando outro grande outro no lugar. Por vezes, esse grande outro do paciente pode vir a ser seu psicanalista, como veremos no conceito seguinte. Então, qual é esse conceito de um grande outro? Referência. Nós precisamos de referências. Aquilo que nós identificamos, uma instituição, uma pessoa, um grupo, pode ser o grande outro, que é algo que nós admiramos, aceitamos como verdade e passamos a tomar como referência para nós. E aí você segue os passos, você é influenciado em suas atitudes, em seus conceitos, mas também, como diz Lacan, em seus desejos. O que deseja aquele grupo? Você passa a desejar também. O que deseja aquele seu amigo muito próximo? Ele trabalha buscando o quê? Quais são os seus ideais? Você já viu que é comum amigos de escola, muito próximos, quando acaba determinado período escolar, e aí um deles deseja mudar para uma outra escola, tem uma visão de que lá ele vai crescer mais, que aquela escola é melhor, o outro vai fazer de tudo para ir atrás. Fala com os pais, diz que o amigo está indo para uma escola melhor, que ele queria ir também. No final do ensino médio, a ida para a faculdade, há essa influência. Esse grande outro costuma arrastar 2, 3 amigos para a faculdade que ele está indo. Então, nós nos movemos muito por isso. O grande outro pode ser um amigo próximo, pode ser uma instituição, pode ser um grupo de amigos, um grupo social, pode se tornar o grande outro, influenciador sobre a sua vida. Aqui nós temos algumas imagens que servem como exemplo do grande outro. O próprio psicanalista que, aos olhos do paciente, é aquela pessoa que parece não ter problema, que sabe como resolver os seus problemas, que tem diretrizes muito estabelecidas para a sua vida. O paciente, poxa, eu gostaria de ser como meu psicanalista, tranquilo, sóbrio, sabe o que quer, tem sempre uma palavra certa. Nós temos aqui grupo de amigas, né? E dentro desse grupo, uma delas pode ser o grande outro, que vai influenciar as outras. Um professor, para o aluno, pode ser o grande outro. Dentro de um grupo escolar ou um grupo da igreja, você pode ter uma referência ali, um jovem líder, uma pessoa que se torna o grande outro para muitos. Sujeito suposto saber. Quando procura um tratamento psicanalítico, o paciente atribui ao seu analista uma espécie de autoridade. O paciente supõe que o sujeito analista tenha um saber capaz de curá-lo. É uma suposição, porque o paciente ainda não sabe se isso vai se comprovar. Essa atribuição é positiva para Lacan. Tem a ver com o que Freud designou como vínculo de transferência entre analista e paciente. Então, esse sujeito suposto saber é como o paciente olha para o analista. E por isso você tem que ter cuidado. Porque o paciente, quando vem procurar o analista, é como um paciente que olha para o médico, relata suas dores e imagina que o médico logo saberá o seu problema, irá medicá-lo de forma correta, de forma a resolver o seu problema.
O paciente, no consultório analítico, ele tem essa mesma visão. Diante do analista, o analista para ele é o sujeito suposto saber, ou seja, à medida que as sessões ocorrerem, que ele for tomando conhecimento da minha vida, ele vai me dar o norte. Ele tem respostas para o meu problema. Eu vou ficar livre desse problema. Então, o paciente, ele tem essa visão acerca do analista. E Lacan diz, é bom que seja assim. Porque, de fato, nós temos ferramentas que podem ajudá-lo. E ele, crendo assim, ele favorece o tratamento. Ele participa do processo, mas também nos traz uma responsabilidade para com o paciente. Porque é assim que ele nos vê e é isso que ele espera de nós. Destituição subjetiva como forma de cura em psicanálise. Ao final da terapia, o paciente vai retirar o analista deste lugar de suposto saber. Será o fim do tratamento, uma forma necessária de liberação e afirmação de um ego fortalecido. Não vamos entrar aqui no debate sobre o que é cura em psicanálise, mas podemos dizer que terá havido uma significativa melhora do paciente se a terapia foi conduzida corretamente, até a destituição subjetiva que o paciente faz de seu analista. Assim, o psicanalista já terá cumprido o seu papel e a relação transferencial se desfaz. Então, quando diz que há uma destituição, é exatamente quando o próprio paciente percebe que, após meses, anos, com esse sujeito suposto saber, e que já o auxiliou, já transferiu muito do seu saber para ele, e ele percebe isso na melhoria de suas emoções, de seu comportamento, vencendo suas fobias, suas crenças limitantes. Então, automaticamente, ele começa a destituir o psicanalista deste lugar. O psicanalista já não é a pessoa mais importante para ele agora, porque ele retomou a sua vida. Ele talvez esteja agora com novas amizades, com um novo empreendimento, um novo projeto, até mesmo um novo amor. E aquela pessoa se torna o sujeito suposto saber agora para ele, alguém importante para ele. Então, automaticamente, esta aliança vai se enfraquecendo e o seu lugar. Há uma destituição natural. É quando o psicanalista percebe que já pode dar alta ao seu paciente, já pode liberá-lo. Ele está pronto para caminhar sozinho. Inconsciente como linguagem. Redefiniu o inconsciente não como um depósito de desejos reprimidos, mas estruturado como uma linguagem. Isso significa que uma parte do inconsciente se relaciona a outra na criação de sentidos. Mesmo sendo uma parte da mente de difícil acesso e mesmo não tendo uma linguagem racional, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, é o que nós já comentamos aqui, a visão de Lacan, de que o inconsciente não é totalmente amordaçado pelo recalque. Ele não tem uma linguagem que é perceptível, como a linguagem do pré-consciente, que interage com o consciente o tempo todo. Mas o inconsciente tem a sua linguagem própria, ou seja, a sua forma de se manifestar, de se relacionar. Haja visto que do inconsciente procedem os sonhos. E é uma linguagem que você entende quando está sonhando. Do inconsciente procede também sintomas dos traumas.
E é uma linguagem que você conhece porque te altera por completo. Alterações emocionais e fisiológicas. Então, não é uma linguagem natural do consciente, mas é uma forma de se comunicar, de se manifestar. Real, imaginário e simbólico. Esta divisão tripartite é tão importante na história da psicanálise que é considerada a terceira tópica da psicanálise, depois da primeira e segunda tópicas de Freud. Nessa construção, Lacan depura a vida mental do sujeito como relacionada à linguagem. Haveria uma parte de uma percepção mais direta e orgânica, o real relacionado ao id freudiano, outra mais para a ideia que o ego faz de si e das coisas, é o imaginário, e outra que representa a junção de visões conflituosas nos múltiplos sentidos do interdiscurso, que é o simbólico. Então, nós temos aqui o que é real, é o que é sentido imediatamente, o que é manifesto, vem das suas pulsões. O imaginário, que é aquilo que o ego pode realizar, nem sempre ele pode tornar real aquilo que é manifesto pelo id. E o simbólico, que pode representar aquilo que é desejado, pode entrar no lugar daquilo que é o desejo. Então, isso aqui é outra parte importante que Lacan coloca. O que é real, o que é imaginário e o que é simbólico. Então, é algo, uma divisão tripartite que faz parte da nossa construção mental, da nossa psique, onde o real estaria sempre ligado à nossa natureza animal, instintiva, é o que de fato é real. Surge aquele desejo, uma manifestação, essa está vindo da sua natureza animal, ela é bem real. O ego, ele trabalha muito com o imaginário porque, olha, isso que eu desejo eu não posso realizar agora, mas eu posso construir um caminho para tornar viável. Então é o imaginário. E o simbólico, que é como aquilo vai se apresentar para mim. Que representação tem aquilo que eu desejo? É a leitura, a satisfação do meu desejo está simbolizada pelo quê? Então, são três coisas aqui que interagem o tempo todo, onde o real está ligado mesmo ao id freudiano. E o estádio do espelho. Estádio aqui no sentido que damos à palavra estágio ou fase. Seria um momento na vida da criança em que ela se identifica pela imagem projetada no espelho. Isso permite um passo essencial na constituição do sujeito, por diferenciá-la entre o eu e o mundo. Então, é aquele momento em que a criança ela percebe a sua imagem. Isso faz parte da construção do indivíduo. Qual é a sua imagem? Então, as primeiras impressões que a criança tem é que é uma outra criança que está lá. E ela tenta interagir com essa criança. E com o passar do tempo ela percebe que é a sua imagem. Então esse é um passo importante, reconhecimento da sua própria imagem, de como você é. Faz parte da construção do self. Até aqui apenas uma imagem. O self depois ele se torna mais denso porque junto com a imagem vem características, vem comportamentos, vem gostos. Então, o self do indivíduo é muito mais elaborado.
Mas o ponto de partida de construção do self é o reconhecimento da própria imagem. Então, nós temos uma contribuição muito importante de Lacan nesse sentido. Porque depois nós temos um processo de individuação do sujeito. É onde ele vai adquirindo sua identidade própria, ele já sabe qual é a sua imagem, mas na construção de valores, de gostos, das suas verdades, então nós temos a individuação desse sujeito, né? Para que ele depois possa interagir e chegar à maturidade.